Novamente aqui estou, eu, o apóstolo Antônio Vieira, nesse local rural aqui próximo em Três Lagoas. Aqui temos uma visão panorâmica da cidade, local onde há mais de 3 anos eu me recorro para buscar a presença do Todo-Poderoso e aqui poder buscar as revelações e receber da parte do Altíssimo aquilo que Ele está planejando anunciar ao seu povo. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor, Deus dos céus, Ele não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então aqui eu estou para buscar as revelações do Senhor. O Senhor nos tem passado revelações que, debaixo de uma paternidade apostólica profética, uma influência de restauração, eu me refiro ao apóstolo Gutenberg Lopes Braga e o profeta José Domingos, na cidade de Ribeirão Preto, e o apóstolo Gutenberg Lopes Braga do Rio de Janeiro. Também temos o apóstolo Walter Vilaçante, que está residindo atualmente aqui no Mato Grosso do Sul. E também temos por vários lugares do mundo homens e mulheres que o Senhor tem levantado. Posso referir também o profeta Jaime Chaves de Honduras e tantos outros que o Senhor está capacitando numa unção dobrada, a unção profética de Elias, o ministério profético de Elias. A Bíblia diz, o Senhor referindo a Elias, que ele viria outra vez e restauraria todas as coisas. Elias é a figura ministerial da porção dobrada do Espírito que seria derramada na glória da última casa. Começou com Pentecoste, mas não para no Pentecoste. Então esta porção profética é uma dimensão de atuação do Espírito para restaurar a casa do Senhor, para restaurar o verdadeiro templo do Senhor, que não é um prédio físico. Eu quero continuar discorrendo acerca do assunto que ora comecei no outro vídeo e dar sequência à ministração quanto ao papel histórico do templo. O templo ele teve o seu papel histórico de importância considerada no contexto de Israel, a nação escolhida do Senhor. E o primeiro templo, ou tabernáculo, naquela ocasião, era denominado tabernáculo, que nada mais era que uma tenda organizada e compartimentada para fazer os serviços de sacrifício e os rituais de adoração e consagração ao Senhor eterno, todo-poderoso. E quando o Senhor ordena a Moisés que construísse aquele templo, ele fora construído com o propósito de que o povo se congregasse diante do Altíssimo Deus. O Senhor é o centro de toda a terra. O Senhor, Ele é o Rei dos céus, Ele é o Criador do universo. E toda a glória e majestade reside nele, vem dele e para ele. Ele é o centro de tudo, Ele é o soberano Criador e o Rei de todo o universo. Então cale-se diante dele toda a terra. E todos, grandes e pequenos, devem estar voltados para a presença majestosa do Criador, o Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra. Porém, o homem não faz isto. O homem ele se preocupa com coisas aparentes, ele olha para a terra, ele olha para as coisas terrenas, ele caminha com a cabeça baixa, se voltando para a terra, se voltando ora para o seu próximo, endeusando o seu próximo, adorando, idolatrando um determinado homem ou líder. E assim os homens esquecem daquilo que é o verdadeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força e de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Então, quando o Senhor estabelece aquele tabernáculo com o fim de congregar ali o seu povo, aquele primeiro intento era que o povo pudesse ter uma visão aparente, pudesse se referendar fisicamente e ali naquele ambiente
ser ministrado propositalmente para serviço e adoração ao seu Deus. Então Moisés é instruído pelo Senhor no capítulo 25 de Êxodo, e ali é configurado todo o projeto primitivo daquele tabernáculo. O povo já tinha saído do Egito, e agora o povo está no deserto, e naquele lugar o Senhor estabelece este tabernáculo para que o povo se congregasse. E é importante mencionar que o tabernáculo ele tinha 3 divisões. Ele tinha a primeira parte, era o átrio, ou os átrios, onde o povo se reunia, o povo se congregava. O segundo estágio, onde o tabernáculo se encontrava, o segundo compartimento seria o santo lugar. Este lugar seria o lugar onde os sacerdotes, a serviço de um sumo sacerdote, estaria fazendo os serviços. Ali estavam a mesa dos pães asmos e dos sacrifícios, todos dispostos naquele ambiente para que os serviços sacerdotais fossem realizados. E por fim tínhamos um terceiro compartimento, que era o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Neste ambiente, somente o sumo sacerdote, que era o líder máximo do povo, em termos de sacerdócio e de intercessão, este sumo sacerdote adentrava uma vez por ano somente neste local reservado. Era um local pequeno, era o centro, o lugar máximo, o lugar principal do tabernáculo. Separados, esses compartimentos todos eram separados por cortinas, portas com cortinas, e então assim o sumo sacerdote adentrava o Santíssimo Lugar, que era a região central do tabernáculo. Somente ele poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos seus pecados e também pelo do povo. E o tabernáculo ele imperou durante 40 anos no deserto. Ele era um tabernáculo móvel. O povo estava recém-saído do Egito e agora caminhando para a terra prometida. Por desobediência do povo e infantilidade, o povo perdurou, sofrendo terríveis assolações daquele deserto durante 40 anos. E durante esses 40 anos o tabernáculo se locomovia fisicamente, era um tabernáculo móvel. Então aquelas tendas eram recolhidas, o povo caminhava, marcha pelo deserto durante um dia, 2, 3, e então se fixava novamente aquele tabernáculo para que o povo continuasse fazendo os serviços de congregação e adoração ao seu Deus. O templo sempre existiu, os templos físicos sempre existiram, esse local de congregação. O primeiro registro de um templo está no capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 a versículo 9, onde está referendado ali o plano de construção da Torre de Babel, o qual foi intentado por Nimrod, um líder tirano que edificou vários reinos, e entre eles o reino de Babel. Neste reino, que eram cidades fortificadas, cidades regionalizadas, setorizadas, onde ali as pessoas eram arregimentadas e escravizadas para serviço desse reino. Nimrod, esse poderoso tirano daquela ocasião, ele tentou construir essa torre, que seria na verdade um templo, seria um local cultural e congregacional de Nimrod, que se propunha como um tirano, como um Deus. Ele foi o primeiro registro de um tirano ou de um semideus, ou um homem-deus, e ele se auto-intitulou como sumo sacerdote da sua religião, e ele próprio se dizia como sendo o sol, se passando por um ser celestial, um ser sobrenatural. Ele se dizia ser o sol. Então Nimrod, ele congrega esse povo para adoração, para culto a divindades, sendo ele próprio uma divindade. E neste lugar, então o povo se projetou, o povo se congregou e se culturizou já primitivamente acerca de um local físico. Era uma
tendência do ser humano querer estar congregado, é uma tendência até animal, estar unido, estar congregado. E assim os homens então se congregavam ali. Quando o povo de Israel é tirado do Egito, muitos anos depois, séculos depois, agora o povo também tem essa cultura. O povo já é exemplo dos demais povos, exemplo do próprio Egito, que foi um império poderoso onde o povo viveu por 400 anos. O povo já tinha uma tendência de buscar, né, os modelos pagãos, os modelos mundanos e imperiais de outros povos para se realizar. E assim o povo desejou então também, né, já tinha essa tendência de se congregar. Então aí eu entendo o porquê do templo. Mas o Senhor, ele projeta o templo não para divindades, mas ele projeta o templo para a sua divindade, para a sua majestade. O Senhor, ele não admite nenhum outro Deus. Ele não admite que um homem, mesmo o sumo sacerdote, fosse adorado. O sumo sacerdote, ele teria que interceder, levando o povo até o Altíssimo. E ele deveria estar santificado, senão ele era fulminado no ato do sacrifício e dos serviços que ele fosse apresentar, intercedendo pelo povo. Ele deveria ser um homem santo. Ele deveria estar completamente voltado para o seu Deus. Ele não era um Deus. Ele não era maioral. Ele não era um soberano de forma autoritária, tirana e divina. Mas ele era um simples homem. A palavra fala em Hebreus capítulo 5, se não me falha a memória, que todo sumo sacerdote é constituído acerca das coisas de Deus, né? É tirado dos homens. Esse homem, ele também tem as suas fraquezas, ele tem as suas limitações, então ele pode interceder pelo povo. Mas o objetivo do tabernáculo era que a divindade do Todo-Poderoso fosse enaltecida e fosse focada, centralizada na vida do homem. Bem, continuando, o povo agora adentra a terra prometida no segundo estágio e o tabernáculo, então, ele vai ganhar agora um local fixo. O tabernáculo que era móvel no deserto, agora ele vai ter um lugar físico, central na nação, onde o povo agora vai estar radicado na terra de Canaã, adentrar essa terra guerreando, lutando, com a liderança de Josué e Caleb. E então o tabernáculo é erigido em um local central, um local estratégico na nação, para que os serviços das demais tribos que estavam já agora de posse da terra, elas foram divididas, elas foram regionalizadas com as suas terras e possessões de conquista dentro da terra de Canaã. E o local que fora escolhido para que o tabernáculo fosse fixado agora, como um tabernáculo definitivo, foi a terra de Siló, foi a cidade, a região de Siló. E no capítulo 18 de Josué é descrito a fixação e a ereção, a edificação desse tabernáculo. Num terceiro estágio, o tabernáculo, esse tabernáculo de Siló, ele permaneceu por aproximadamente 300 anos, que foi o período dos juízes. E depois de Josué, os juízes se iniciam com Eudes e mais 11 juízes, total de 12 juízes, imperaram sobre Israel durante 300 anos aproximadamente. E aí chegamos até o momento agora da construção do templo. E o local escolhido foi pelas as batalhas de Davi. Davi conquista Jebus, que é a cidade de Jerusalém, antiga Jebus, dos Jebuseus, e no local original onde Abraão oferecera o seu filho Isaque em sacrifício, o Monte Moriá, agora denominado Sião, ou o Monte de Jerusalém, esse monte, esse local sagrado, ele foi escolhido como local onde o templo seria escolhido. E aí Davi prepara todo o cenário, toda a estrutura para que Salomão, seu filho, construísse o templo. E Salomão constrói esse templo. O primeiro templo de pedras, o templo de edifício, que estaria fixo para um local de adoração, agora no Monte Sagrado. E nesse Monte Sagrado o templo cumpriu o seu propósito maior, que era realmente cumprir todo esse plano físico do templo.
Quando, posteriormente, esse templo passa por assolações, ele é destruído por Nabucodonosor, depois Zorobabel reconstrói, e depois, por fim, Herodes constrói, né, um terceiro templo. O templo de Zorobabel é destruído pelo império, pelos os generais, os militares que descenderam do Império Grego de Alexandre o Grande, e o templo é destruído. E aí Nabucodonosor, Herodes, melhor, por fim, vai construir ou reconstruir o terceiro templo. E por 40 anos, eu disse no outro vídeo que foi 400 anos a construção do templo de Herodes. Foi uma falha grotesca, na verdade foram 40 anos. Herodes, o Grande, ele imperou do ano 4 antes de Cristo ao ano 37, do ano 37 ao ano 4 do ano 4 ao ano 37 antes de Cristo. E foi ele então que dizima as crianças tentando matar o Salvador, e ele constrói esse templo que o Senhor observa no capítulo 21 de Lucas, versículo 5, que nós mencionamos no outro vídeo, também Mateus capítulo 24, quando os discípulos ali apreciam aquelas pedras preciosas. Esse templo já era um templo de dimensões maiores que o templo original de Salomão, e as pedras, o polimento, a qualidade do material também de maior valor e de maior prestígio e detalhes, e riqueza de detalhes arquitetônicas que Herodes investiu para ganhar a simpatia do povo. Herodes, um anticristo. E aí vocês podem notar, meus queridos, que o propósito do templo, ele ganhou um rumo, uma dimensão totalmente fora do propósito original. Já não era um templo original, um templo que fosse realmente consagrado ao Deus Altíssimo. Já não era o templo que estivesse estruturado, estabelecido com esse propósito, porque agora as influências dos homens, os vendilhões, os mercenários já era muito grande. Então o mestre, no capítulo 24 de Mateus, ele adentra esse templo, expulsa os vendilhões, derruba os cambistas, as mesas dos cambistas, e ele então ratifica ali profeticamente a palavra acerca do que seria o propósito do templo: casa de oração. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, Salomão, quando está edificando o templo original de pedras no Monte Sião, ele diz: habitará verdadeiramente Deus com os homens? Porque eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que temos edificado ao teu nome. E Salomão ali, ele ora ao Senhor para consagrar aquele templo, ele caracterizando o propósito daquele templo em oração, para que quando alguém, um aflito necessitado, clamasse e se dirigissem em oração àquele templo, ele fosse ouvido. Para que quando um órfão, um necessitado, uma viúva, um desamparado recorresse, ele tivesse ali guarida. Para que o faminto pudesse, ao orar e buscar, ele ter a sua fome saciada. Ou seja, o templo, na verdade, ele deve cumprir o propósito de restauração sobre a terra. O templo, ele deve cumprir um propósito em que a presença e a vontade do Altíssimo venha se manifestar sobre esta terra. E eu quero discorrer profeticamente no próximo vídeo acerca do que é o verdadeiro templo. O Mestre, o Senhor Jesus, quando ele vai edificar a sua igreja, ou quando ele vai edificar o seu templo, no capítulo 16 de Mateus, versículos 16 a 18, ele se dirige a Pedro. E Pedro se refere a ele dizendo, quando ele pergunta o que os homens diziam ser ele, Pedro se refere dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então o mestre diz: dissestes bem, Pedro, não fostes carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, ele, o Messias prometido, o libertador. E aí ele diz: digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, o fundamento cristológico, o fundamento messiânico
da libertação, da salvação e restauração de seu povo e de toda a terra. Esse foi o propósito para que veio o Senhor. Ele veio para trazer aquilo que era o propósito original, que fora legado a Adão. Trazer o domínio, o reino dos céus sobre esta terra. Ele é, na qualidade do último Adão, o restaurador. Então ele diz, sobre esta pedra, Pedro, ou seja, sobre esse fundamento profético do Messias, do restaurador, eu vou edificar o meu templo. E as portas do inferno não prevalecerão contra esse templo, contra este propósito da restauração. Agora o Senhor ele não está falando de um prédio físico. Veja que os discípulos começam a operar desde então fora do templo. Eles iam ao templo, ministravam, ainda valorizando um período de transição para que o povo entendesse a necessidade de recorrer ao Deus dos céus e compreender as revelações que os apóstolos já passam a compreender. E Paulo foi o exemplo maior de revelações e compreensões acerca do propósito do verdadeiro templo. E Paulo é quem vai mencionar o que é o verdadeiro templo. E eu vou discorrer sobre esse templo verdadeiro no próximo e último vídeo dessa série sobre o templo. Até o próximo vídeo. Que o Todo-Poderoso o abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o próximo.